Amigos, estamos aqui mais uma vez para entrar nesse canal de comunicação moderno, que é o nosso YouTube, e eu quero hoje levar uma palavra de enlevo espiritual para o alimento da sua alma. Aí é muito importante alimentar a alma, porque nós, seres humanos, nos preocupamos em alimentar o nosso corpo físico. E o que acontece? A gente procura bons alimentos e temos um corpo saudável. Mas e a alma? A alma precisa muito de um alimento espiritual. Você precisa ler a Bíblia Sagrada, você precisa ler bons livros, você precisa sintonizar o teu rádio numa rádio que fala de Deus, entendeu? Porque você vai alimentando a sua alma. A Bíblia Sagrada, por exemplo, fala de vários exemplos. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre as 10 virgens, 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas. As 5 virgens prudentes estavam com o seu pote de azeite cheio. Isso significa que elas estavam com suas almas alimentadas e alicerçadas na palavra de Deus. E as nécias ou loucas, ela não estava com a palavra alicerçada, não estava com a alma alimentada. E quando o noivo veio para buscar, o que aconteceu? Aquelas prudentes foram para a recâmara junto com seus noivos, e as outras tiveram suas portas fechadas e não foram agraciadas. Então eu quero dizer com isso que existe um versículo que diz assim: a minha alma suspira por ti, assim como a corça brama pelas águas. Por que isso? A corça, quando estava sendo perseguida, aquele animal frágil, pelos predadores, ela clama pelas águas, porque quando ela entra nas águas, o seu cheiro se perde no meio das águas. E o predador, muitas vezes naquela rapidez, consegue não perceber a presença mais da corça, e a corça consegue escapar. Por isso que você deve alimentar a sua alma, porque você, com a alma alimentada, alicerçada das coisas de Deus, você consegue vencer o inimigo. O inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Você veja muito bem que tem famílias que de repente são dissolvidas. Por quê? Porque aquelas duas pessoas unidas um dia pelo amor deixaram de nutrir suas almas nas coisas de Deus. E aí veio os problemas e as dificuldades, e aquela união foi suplantada. Só que você deve confiar em Deus, deve confiar em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo tem as palavras irresistíveis. Onde atrás das palavras se esconde o exemplo, as palavras se tornam irresistíveis. Certa vez eu lhe conto um episódio bíblico em que os principais sacerdotes, ao ouvir Jesus, ao ouvir da fama de Jesus, ao conhecer de Jesus Cristo, eles tiveram inveja e temeram suas posições de autoridades eclesiásticas e olharam Jesus como uma ameaça. Então eles, usando suas maquinações astutas, intentaram contra a liberdade de Jesus Cristo, e junto às outras autoridades, elas procuraram mandado de prisão para prender Jesus, e determinaram que alguns policiais fossem prender Jesus Cristo. Os policiais foram até Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava sempre palestrando, sempre orientando as pessoas num bom caminho, num bom procedimento. O que aconteceu? Aqueles policiais, antes de executar a prisão, decidiram ouvir Jesus Cristo, ouvir o que Jesus estava proferindo. E eles se permitiram ouvir, e toda pessoa que se permite ouvir a voz de Jesus Cristo, o que acontece? Alimenta a sua alma, seu coração fica cheio de paz e amor e alegria, e do seu interior flui rios de água viva, simbolizando paz, amor, alegria, bondade, mansidão, temperança e vontade de fazer o bem. Foi o que aconteceu com os policiais. E aí eles não resistiram, não conseguiram prender a Jesus Cristo, e retornaram junto aos seus superiores de mãos vazias. Seus superiores, antes deles começarem a falar alguma coisa, perguntaram: e aí, cadê Jesus Cristo? Vocês não o prenderam? Ele falou assim: não, nós não prendemos. Mas por que vocês não prenderam? Porque nunca ninguém falou como aquele homem. Isso quer dizer o quê? Que atrás das palavras de Jesus Cristo se escondia o exemplo, um exemplo de uma pessoa que sabe amar. Jesus Cristo falou assim, que os mandamentos de Deus se resumem unicamente
em 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então você deve confiar em quem? Em quem sabe amar. Em quem sabe amar a Deus, em quem sabe amar o próximo. Porque Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu fardo é leve e suave. Jesus Cristo, Ele tem um grande exemplo. Ele não coloca fardo nas costas de ninguém. Muitas vezes, pessoas religiosas querem colocar um fardo sobre as tuas costas, sobre o teu ombro, sobre a tua vida. Mas Jesus Cristo não. Simplesmente Ele diz assim: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então você pode confiar em Jesus, porque atrás das palavras de Jesus se esconde o exemplo. E as palavras de Jesus é irresistível, porque atrás das palavras dele se esconde o exemplo. Confie em Jesus, porque Ele pode sim verificar o que você está precisando e te ajudar. Segure na mão dele. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai até Ele. Sabe como você pode ir até Jesus? Dobrando seu joelho no seu quarto. Busque as misericórdias de Deus. A palavra de Deus diz, vou falar só mais um versículo para encerrar. Elevo meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde me virá o socorro? Vem logo a resposta na Bíblia: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então confie em Deus, não confie mais em ninguém, nem em político, nem em carro. A Bíblia diz que uns confiam em carros, em armas, em cavalos e vai para a guerra desse sentido, mas não, confie somente em Deus. Davi, certa vez quando ia guerrear contra Golias, ele falou assim: tu vens a mim com espadas e equipamentos de guerra, eu vou a ti somente em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, o Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra. Então, seja qual for o que você tem que fazer, vai fazer uma prova para concurso, vá com Deus. Não vá confiando somente nos seus conhecimentos, vá confiando que Deus vai te ajudar e vai te iluminar e vai te dar equilíbrio e calma para fazer uma boa prova. Você terá sucesso confiando em Deus somente. Até mais.